O objetivo desse trabalho é realizarmos a interpolação de uma função, que iniciaremos com essa função daqui, e a interpolação vai ser feita por spline quadrático e o spline cúbico. A estratégia que utilizaremos será através do OpenCV com o Nuplot. Em sala de aula eu comentei essa técnica. Vamos ver aqui o resultado inicialmente apenas para a plotagem da função, ou seja, como é que você plota uma função utilizando o Nuplot e o OpenCV. Eu vou rodar aqui. Portanto, essa janela aqui é a janela do OpenCV. Ela simplesmente carregou um arquivo PNG que eu criei, tá certo? O gráfico em si foi realizado através de um script do Nuplot. Então, para você começar o seu trabalho, você tem que primeiro ter essa técnica dominada, tá certo? Então, antes de mais nada, comece por aqui. Aí agora que você tem esse controle, você vai passar para a implementação da spline. Então o programa ele começa com uma função que está no namespace plot, né? Eu criei um namespace plot, ele está aqui. Esse namespace só tem essa função aqui, tá certo? E essa função ela vai criar exatamente esse PNG aqui. Então existe um diretório meu chamado gráficos e ele cria essa função aqui, ela vai criar esse PNG dentro do meu diretório gráficos, tá bom? E com isso eu simplesmente aqui no OpenCV eu vou chamando aqui a matriz, né, que vai ser a minha imagem, e aí eu vou criar aqui uma janela e pronto. Aqui ele simplesmente está, a parte do OpenCV é tranquila. Aqui é só para parar, como eu já comentei, e depois ele destrói a janela. O programa é só isso. Então o segredo cerne mesmo está aqui. Então como é que funciona isso? Inicialmente você tem que entender assim, os testes que você faz não precisa, eu botei aqui menos 10 a 10, mas sempre vai ser menos 10 a 10, não precisa modificar muito isso, tá certo? Dá para modificar, mas não precisa. Então vamos dar uma olhada nessa parte aqui da plotagem da função. Vamos agora olhar essa função aqui que plota a função. Lembrando que ela vem sendo chamada desse namespace plot, só tem essa função aqui no ponto H, porém dentro do CPP, vou fechar aqui, nós temos a função, tá vendo aqui, tem o namespace dentro do CPP de novo, aí eu coloco a função aqui dentro e faço a definição da função. Essa parte aqui inicial é só a declaração, estou dizendo, olha, existe a função. Agora a definição da função ela está sendo realizada aqui no CPP. E aqui está a definição dessa função. Ela cria uns dados e carrega o script. Então olhando agora aqui essas funções, você está vendo que elas não estão sendo chamadas aqui na declaração, no ponto H. Elas estão apenas definidas aqui dentro do CPP. Isso ocorre porque elas estão dentro de um namespace anônimo, ou seja, esse namespace aqui não tem nome, então namespace dentro de um namespace. Aqui então eu posso criar umas funções que todo mundo que está aqui dentro do plot conhece elas, por isso que eu pude chamar. Então aqui eu criei a função, essa função cria dados e a outra para carregar o script. A mais simples é essa daqui, que é para carregar o script, que a gente comentou em sala. Abre um pipe, lança lá o comando de carregar o script e depois simplesmente fecha o pipe. E a outra função é a função que vai abrir o arquivo, né? O arquivo chamado funcdados.data, e ele vai passar os valores de x e de y para dentro do arquivo, tá bom? O arquivo funcdados fica exatamente assim, duas colunas, variando lá começando lá com menos 10 e indo até 10. Aqui os valores da coluna x e a coluna y. Bom, com relação ao script, deixa eu salvar aqui que não estava salvo.
O script é simples, eu comentei em sala também, mas você pode, qualquer coisa, entrar em contato. Aqui é o tipo de terminal que eu estou adotando. O background vai ser preto, a cor, enfim, a fonte vai ser Arial 8 e o tamanho da tela vai ser 640x480. A saída vai ser nesse arquivo, o border é branco e o título vai ser esse daqui, splines, porém o text color vai ser laranja. Eu estou setando aqui o intervalo de menos 10 a 10, então vamos tentar. Por isso que eu disse para manter o intervalo de menos 10 a 10, para não ter que ficar mandando modificar isso daqui durante o programa estar rodando. E aqui é para, na hora de setar o grid eu estou especificando os sticks, né? No X vai ser menos 7,5 até 7,5 e os sticks, a cor vai ser branca. E como eu disse, aqui é a parte da plotagem. Ele está plotando um gráfico só, então só tem essa linha daqui. Então ele vai plotar coluna 1 e 2 no Tyro e por aí vai, tá certo? Saída blue.